Olá, Jordano, olá, Jordana. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa correção da prova de noções de direito penal que foi aplicada pela Polícia Militar do Estado de Minas Gerais em maio de 2017. Vamos seguir aqui a ordem, a sequência da prova A, mas com sua prova em mãos você consegue acompanhar tranquilamente. Questão número 1. Nos termos do Código Penal Militar, considera-se tentado o crime quando A. Iniciada a execução, o crime somente se consuma por vontade direta do agente. Se o crime se consuma, não temos crime tentado, temos crime consumado. Nosso gabarito não pode ser a letra A. Letra B. Iniciada a execução, ou seja, iniciados os atos executórios, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Límpida e clara definição do que é um crime tentado. Iniciada a execução, o crime não se consuma, era vontade do agente que o crime se consumasse, mas ele não se consuma por circunstâncias que o agente simplesmente não poderia dominar. Por exemplo, uma vítima que venha a ser socorrida no caso de um homicídio. Temos então nosso gabarito, letra B. Vamos à letra C? Iniciada a execução, o agente desiste de prosseguir na execução do crime. Temos aqui o que nós chamamos de desistência voluntária. D. Consumada a execução, o agente repara o dano causado. Nós temos aqui previsão de desistência voluntária, de arrependimento eficaz. Não são hipóteses de tentativa, porque na tentativa o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, não por ato seu, não porque ele desistiu da execução do crime, não porque após praticar todos os atos executórios ele ali agiu de maneira a evitar a consumação, evitar a gravidade do resultado. Nós temos então nosso gabarito, letra B. Questão número 2. Sobre o crime culposo, considerando o regramento estabelecido no Código Penal Militar, marque a alternativa correta. A. Somente nos casos expressos em lei, o agente poderá ser punido por fato previsto como crime, quando praticado de forma culposa. Já temos aqui nosso gabarito, letra A. O crime culposo, ele tem a característica da excepcionalidade. Em regra, a pessoa responde pelo resultado que ela quis causar. Em regra, a pessoa responde por seu dolo ou mesmo por assumir o risco de ver esse resultado. Nós só temos aquela pessoa que não tomou os devidos cuidados, aquela pessoa que agiu culposamente respondendo por crime, quando a lei é explícita nesse sentido. Gabarito, letra A. B. O agente do crime culposo sempre prevê a possibilidade de ocorrência do resultado. Nós temos crime culposo quando o agente não previa o resultado, ou mesmo quando ele levianamente acredita que o resultado não ocorreria. Então pode até existir a possibilidade de crime culposo de o agente saber que o resultado era possível, mas ele ignorava, ele não tinha na sua esfera de conhecimento a expectativa real de que aquele resultado se daria. Ele acreditava que o resultado não ocorreria. Letra C. Será culposo o crime quando o agente assumir o risco de produzir o seu resultado. Quando o agente assume o risco, nós temos dolo na modalidade eventual. O crime é considerado doloso. E letra D. O Código Penal Militar não prevê a possibilidade de crime militar culposo. Pelo contrário, o Código Penal Militar é explícito ao afirmar, ao estabelecer a possibilidade de responsabilização na modalidade culposa de maneira excepcional, naquelas circunstâncias que o Código diz explicitamente que quem pratica o crime na modalidade culposa responde pela conduta. Nosso gabarito aí, letra A. Vamos então à correção da questão 3. Que traz aí um tema repetitivo em provas de Direito Penal Militar, sobretudo nas provas de Direito Penal Militar da Polícia Militar de Minas Gerais, que é o artigo 9º do Código Penal Militar, que vai nos descrever como determinar que um crime é militar ou não. Questão 3, marca a alternativa correta. Consideram-se crimes militares em tempo de paz os crimes previstos no Código Penal Militar, embora também o sejam com igual definição na Lei Penal Comum, quando praticados. Nós estamos falando aqui, então, de condutas que têm uma classificação como crime na Lei Penal Comum e no Código Penal Militar.
Nesse caso, nós precisamos verificar se as circunstâncias se encaixam no artigo 9º, no inciso 2º, mais especificamente do artigo 9º, para que nós possamos determinar se aquele crime será um crime comum ou será um crime militar. A. Crime praticado por militar da ativa contra militar da reserva ou reformado em lugar não sujeito à administração militar. O artigo 9º vai ser claro no sentido de que o crime praticado por militar da ativa contra militar da reserva ou reformado será crime militar se praticado em local sujeito à administração militar. Então não pode ser a nossa resposta. Vamos à letra B. Por militar da reserva contra militar da reserva em lugar sujeito à administração militar. Nós simplesmente não temos essa regra prevista no artigo 9º, inciso 2º ou no inciso 3º do Código Penal Militar. O inciso 3º vai falar ali de fato do crime praticado por militar da reserva, mas nós não temos essa regra da letra B. C. Por militar de serviço, apenas em lugar sujeito à administração militar. Por militar de serviço, em qualquer lugar, em lugar sujeito ou não à administração militar. Sobra pra gente o gabarito letra D, por militar da ativa contra outro militar da ativa, mesmo que em lugar não sujeito à administração militar. O crime praticado por militar da ativa contra outro militar da ativa não tem aí, para ser configurado como crime militar, a necessidade de ser praticado em local sujeito à administração militar. Pode ser praticado em qualquer local. Temos aí gabarito da 3, letra D. Vamos à questão número 4. Nos termos do Código Penal Militar, marque a alternativa correta que define o crime de falsidade ideológica previsto no artigo 312 da mencionada legislação. Temos aqui a questão 4 e a questão 5 e 6 também, como nós veremos, baseada na letra da lei no que se refere aos crimes. É sempre uma recomendação que nós fazemos durante as nossas aulas que o aluno, em determinada altura de seus estudos, foque em reconhecer as condutas criminosas, chamá-las pelo nome, saber qualificadoras e causas de aumento de pena. Geralmente, a prova da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais não cobra conhecimento a mais do que esse que eu citei, como vocês verão nessa questão e nas questões seguintes. Então nós estamos procurando aqui, nós temos o nome, o título da conduta, falsidade ideológica, prevista no artigo 312 do Código Penal Militar, e vamos buscar aqui a qual conduta, a qual verbo, a qual prática que o título desse crime se refere. A. Omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar. Nós temos aqui a descrição límpida do que é falsidade ideológica para o Código Penal Militar, destacando que é um crime aí que a gente tem o dolo específico, não basta praticar a conduta, tem que ter uma das finalidades prevista na norma. Temos nosso gabarito, letra A. Vamos então à letra B. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou alterar documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou serviço militar. Nós temos aqui o crime de falsificação de documento. Não é um crime de falsidade ideológica, apesar de ser uma conduta parecida. Vamos analisar as demais alternativas. C. Atestar ou certificar falsamente, em razão da função ou profissão, fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo, posto ou função, ou isenção de ônus ou de serviço, ou qualquer outra vantagem, desde que o fato atente contra a administração ou serviço militar. Nós temos aqui o crime de certidão ou atestado ideologicamente falsos. Não é o crime de falsidade ideológica. E a D, omitir ou obstruir. Nós temos como verbo na falsidade ideológica apenas o verbo omitir.
em documento público, declaração que dele devia constar, ou colar declaração verdadeira. Nós aí não teríamos aí a possibilidade de responsabilização de alguém por inserir informação verdadeira no documento, que devia ser escrita com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou serviço militar. A banca que inventou, a banca que misturou o verbo, misturou aqui a finalidade do crime de falsidade ideológica, nosso gabarito de qualquer forma, letra A. Vamos então à questão número 5. Nos termos do Código Penal Militar, marca a alternativa correta, que apresenta o momento em que o crime de omissão de lealdade militar, previsto no artigo 151 do Código Penal Militar, se consuma. Vamos procurar então o crime de omissão de lealdade militar. A. Quando concentrarem-se militares para a prática do crime previsto no artigo 149. Quando os militares se arranjam, quando nós temos ali entre eles um acerto, um concerto para a prática do crime de motim, nós temos o crime que nós chamamos de conspiração e não o crime de omissão de lealdade militar. É uma hipótese interessante o crime de conspiração. Nós temos aqui o arranjo, o concerto, nós temos aqui atos meramente preparatórios para um crime sendo criminalizados. Nós temos a criminalização de fato que não chegou a ser tentado na prática. Na realidade, a conduta típica é, de fato, nesse caso, o concerto. O concerto para o motim já é conduta típica, mas aqui não é nosso gabarito. Vamos à letra B. Quando reunirem-se 2 ou mais militares com armamento ou material bélico de propriedade militar, praticando violência à pessoa ou à coisa pública ou particular em lugar sujeito ou não à administração militar, nós temos aqui a formação de grupo para a prática de violência. Nós não temos o crime de omissão de lealdade militar. Vamos então continuar procurando. Na letra C, quando o militar fizer apologia de fato que a lei militar considera crime ou do autor do mesmo em lugar sujeito à administração militar, nós temos aqui o crime de apologia. Apologia ao fato criminoso ou ao seu autor. Sobra para a gente nosso gabarito, letra D. Quando deixar o militar de levar ao conhecimento superior o motim ou revolta de cuja preparação teve notícia ou estando presente ao ato criminoso, não usar de todos os meios ao seu alcance para impedi-lo. Nós temos omissão de lealdade militar quando o militar não toma a devida atitude diante de um motim. Quando ele tem notícia da preparação do motim, ele tem que entrar em contato com a autoridade competente que pode impedir que o motim aconteça. Quando está presente no motim, deve tomar todas as atitudes que foram necessárias e que estiverem ao seu alcance para evitar as consequências desse crime. Nosso gabarito, letra D. Por fim, vamos à correção da questão 6. O militar que se opuser à execução de ato legal, mediante ameaça ou violência, ao executor ou a quem esteja prestando auxílio, comete crime militar. Marque a alternativa correta com relação à tipificação do crime cometido e previsto no Código Penal Militar. Nós temos aqui o nosso gabarito, letra B, resistência mediante ameaça ou violência. Nós temos aqui um exemplo de questão que cobra apenas a conduta e o nome que essa conduta recebe. Se você já fez a sua prova, se você está aqui apenas corrigindo conosco, buscando ter uma compreensão aí do que você pode ter acertado, do que você pode não ter ido tão bem, isso aqui já é passado para você. Nós desejamos que você avance, você vá para outra fase aí do processo seletivo. Mas se você está assistindo agora para orientar os seus estudos, para enriquecer os seus estudos, essa é a recomendação que nós teríamos para fazer. Que você foque seus estudos na letra da norma e, mais especificamente, que uma parte considerável dos seus estudos, pelo menos a metade dos seus estudos, a depender de como você divide, mas eu recomendaria a metade dos seus estudos quando você já tiver absorvido as questões teóricas mais importantes, você dedique a conhecer os crimes em espécie, a conhecer a conduta e a chamar essa conduta pelo seu nome, como é o caso, nosso gabarito aqui, letra B. Te agradeço muito por ter nos acompanhado nessa correção. Peço que você assine o nosso canal no YouTube, que você curta o nosso vídeo, que você continue nos acompanhando. Sempre temos novidades sobre concursos públicos, muitas notícias
em primeira mão, nós fazemos o esforço para apresentar a você, LJ Hortano e LJ Hortana, tanto nas carreiras de segurança pública, quanto nas carreiras administrativas, nas carreiras jurídicas. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Até a próxima. Bons estudos.